Vamos, com a graça do Senhor, dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho de João. Gostaria que os irmãos abrissem, então. Os que vieram a semana passada, nós lemos até o momento em que João relata que aquela cura do paralítico aconteceu no dia de sábado. Portanto, nós vamos dar sequência hoje, a partir daquele momento que paramos. Porque essa questão do sábado é um pouco polêmica, né? Então a gente precisaria de mais tempo para trabalhar. Então nós vamos orar ao Senhor. Vou ler mais uma vez o texto, só para quem não veio na semana passada, acompanhar e fazer um breve resumo. O resumo já é breve, mas ainda mais breve ainda. João capítulo 5, verso 1 ao 18. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha a situação difícil aqui, em que Jesus se encontrou, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, após a leitura da palavra, a compreender aquilo que Ele nos incumbiu de passar essa noite, para a glória de seu nome. Senhor, a Tua palavra foi aberta, Pai. Nós sabemos que Tu tens as palavras de vida eterna. E o Teu Evangelho, Senhor, o Teu Evangelho é com respeito à Tua pessoa, segundo Romanos capítulo 1. Tu és o Filho de Deus, Senhor. Tu vieste a esse mundo, Senhor, com um propósito. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, para compreender melhor a Tua palavra. Aquilo que Tu ensinaste, aquilo que foi relatado a Teu respeito, Senhor, há quase 2000 anos atrás. Portanto, Senhor, nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a compreender a Tua palavra.
e que possamos sair aqui, Senhor, instruídos por ela, também edificados, também, Senhor Jesus, entendermos que aquilo que Tu tens para nos ensinar essa noite seja para a Tua glória e honra. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecendo por tudo. Amém. Então, irmãos, o que acontece para aqueles que não vieram semana passada é que Jesus ele vinha numa sequência de milagres, de curas. Então, esse aqui é o terceiro milagre de Cristo. Ele já vinha a partir de Caná da Galileia, transformando água em vinho. Depois, a cura do filho de um oficial. E em seguida, como diz o versículo 1, passadas essas coisas que aconteceram, ele então começa aqui uma jornada para Jerusalém, de onde ele estava. Porque Jerusalém, os que estiveram aqui sabem muito bem o que eu falei, porque havia uma festa dos judeus, embora essa festa não seja relatada qual delas seria se tabernáculo, Páscoa ou a festa de Pentecostes, não se pode dizer qual festa era. O fato é que, como Jesus, sendo judeu, ele cumpria toda a lei. Ele, quando havia as festas, e principalmente essas 3, era do calendário judaico, haviam 7 festas, mas essas 3 eram as mais importantes. Portanto, muita gente saía de várias cidades para peregrinar a Jerusalém, judeus de todas as partes, de outras localidades. Jesus, então, sabia que havia uma festa ali naquele momento. Por que Jesus faz isso? Quando ele está às multidões. Porque nesse momento que Jesus está na terra, ele está ali para ser testemunha de ser o Filho de Deus. Então, sinais e milagres precisam acompanhá-lo. Então, quanto mais gente estiver presente, melhor, porque maior é o número de testemunhas a respeito de Cristo. Portanto, ele vai a Jerusalém, só que tem um detalhe. Ele, como um judeu, deveria primeiramente ir a por um ritual de purificação, que os judeus, quando peregrinavam, eles chegavam a um tanque e eles faziam aquela purificação com água antes de chegar ao templo. Então Jesus, ele simplesmente não faz isso. Ao invés dele ir para o tanque, não esse de Betesda, mas eu já te falei na semana passada, o tanque de Siloé, aquele mesmo tanque que Jesus, quando fez um lodo e colocou sobre os olhos do cego, disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Provavelmente nesse período da história, este tanque era o tanque usado pelos judeus para purificar-se antes de adentrar ao templo. Só que nesse tanque de Betesda era uma piscina pública, era um tanque muito extenso, 5 pavilhões, muita gente estava ali. Só que essa piscina era usada nesse tempo por as pessoas enfermas. Então o judeu não ia para ali de jeito nenhum. O judeu normalmente ia para outro local e depois para o templo. Mas Jesus não vai fazer isso. Ele vai diretamente para esse tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, como diz o texto aqui. E lá aquela multidão, cegos, paralíticos, coxos, estavam ali, naquele lugar. Na semana passada eu disse que essa multidão, esse povo que estava ali, representa de uma forma figurada a humanidade, cega, sem ver a realidade do Evangelho. A luz do Evangelho não resplandeceu ainda para elas, então elas vivem buscando uma alternativa de vida, elas vivem buscando coisas que podem melhorar a sua vida. Então elas tinham uma superstição naquele tempo em que havia as águas eram agitadas e um anjo vinha e agitava essa água, e aquele que chegasse primeiro na piscina, no tanque ali, seria curado. A multidão aqui assim, buscando, sem enxergar, cocheando, como não andando corretamente, paralisada,
muitos ali estavam dessa forma. Este era diferenciado dos outros. Por que Jesus não curou os outros, os cegos que estavam ali? Olha só, muita gente, outros coxos e paralíticos. Ele foi diretamente para esse. João faz menção de que ele vai especificamente para um paralítico que está há 38 anos dessa mesma forma. Aqui foi falado que este homem, ele passou a ser alvo da misericórdia primeiro de Deus, através de Cristo, porque Deus o curou através da pessoa de Cristo, e Cristo e Deus é a mesma coisa, mas como homem, ele viu um homem, esse paralítico. Quando diz Jesus, queres ser curado, ele não viu Deus em Jesus. Ele nem sequer pensou que aqui estava diante dele o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ele nem responde a Jesus o que ele perguntou. Ele podia dizer sim ou não, mas ele vai dizer o quê? Ah, Senhor, olha, como é que eu vou me ser curado, em outras palavras, né? Quando eu quero, não tem ninguém que me coloque no tanque, primeira coisa, ele se queixa. Depois, ele mesmo tenta se chegar, mas quando ele vai tentar chegar, outro chega na frente e toma o lugar dele. Então, tentativa por ele mesmo, ele não esperava nenhuma, não tinha nenhuma expectativa de Jesus que poderia curá-lo. A expectativa dele ainda estava no tanque de Betesda. E estava diante dele o Salvador, e ele não reconheceu. Por quê? Além de paralítico, ele estava cego espiritualmente. Assim são as pessoas. Quando se apresenta o Evangelho, quando Cristo é apresentado diretamente a ele, se a luz do Evangelho não for resplandecer diretamente naquela pessoa, se não há condição daquela pessoa ser salva, não tem como. E aqui nós vemos que aquele homem não exerceu fé nenhuma, ele não esboçou nada em relação a Jesus. Então Jesus, primeiro, viu ele ali, 38 anos, foi estratégico para Jesus. Por quê? 38 anos. Porque aquela multidão que estava no tanque conhecia bem aquele homem. Todo o tempo aquele homem estava lá, tentando, e nada, 38 anos é muito tempo. E o próprio Jesus dá testemunho disso, vendo ele e que estava há muito tempo, por isso ele escolheu esse homem. A gente precisa entender que a soberania de Deus perpassa qualquer vontade humana. Muita gente vê esse texto e aplica ele de forma muito, vamos dizer assim, romântica, digamos dessa forma, ou agindo no campo da emoção, que ele foi curado, aquela coisa toda. Mas vamos ver o que está por trás de tudo isso. Por que Jesus curou aquele homem? Além da misericórdia, tem um objetivo que está por trás disso tudo. Primeiro, o objetivo de Jesus era que ele escolheu aquele homem dentre aquela multidão e ninguém mais foi curado. Pare para pensar nisso. Muita gente enferma e querendo ser curada. E por que Jesus não exerceu misericórdia para os outros? E somente para aquele homem? Primeira questão que a gente precisa parar para pensar. Não depende diretamente de nós, irmão. As coisas acontecem na nossa vida e não temos um controle diretamente disso, não. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Se Ele permitir algo acontecer na sua vida hoje, você talvez não entenda agora, mas amanhã você vai entender por que aconteceu isso. Se positivo ou negativo, porque Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem as coisas boas e as coisas difíceis de a gente aceitar. Ou não? Sabe por que isso? Porque enquanto a gente estiver nesta terra, a gente precisa entender que no mundo tereis aflições, então é para que você mude o seu foco para as coisas de Deus, para o porvir.
Porque enquanto a gente ficar pensando que as coisas têm que ser tudo certinha e correta dentro dessa terra, a gente não quer nem saber das coisas eternas, irmão. Não vai querer. Ninguém vai querer isso, não. Entendeu? Se as coisas caminharem tudo certinho na sua vida, na minha vida, a gente não vai querer nada de Deus, não. Por isso que Deus permite essas situações, né? Então, aquele homem, há 38 anos, ele estava daquele jeito. Aí Cristo chega lá e diz aqui, no capítulo 5, né? Verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja a cura como foi. Imediatamente, verso 9, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Primeira coisa que a gente vai ver. O que era o leito que esse homem levava? Vocês têm uma ideia do que seria? Alguém já ouviu falar desse leito? Ele era um paralítico, mas se arrastava. Ele levava algo com ele que ele precisava quando ele chegasse no local, e esse era o leito dele. Quando a gente vai pensar nos dias de hoje, o leito, a gente pensa que é logo uma cama, mas não era uma cama. Hã? Pronto, muito bem. Uma esteira, era uma manta, né? Provavelmente do material mais grosso, como se fosse uma coxa grossa, né? E como se uma esteira. Só que a esteira, para a gente aqui, a gente entende, esteira é como se fosse aquela esteira de vime mesmo, de praia, mas não é isso. É algo que tanto protegia ele do sol, como também do frio. Então ele não podia ter duas coisas, uma para o frio, outra para o calor. Não, ali está quente o chão, então ele botava ali, é grosso, e ele pode ficar. Mas está no frio também, à noite, ele se agasalhava. E era algo leve, que ele poderia colocar sobre os ombros, né, e levar, sabe? Então, toma o teu leito, ou seja, toma essa tua coxa, no caso aqui grossa, né, mas não seria algo tão pesado que tivesse um esforço físico para você carregar, tá? E anda. Então ele anda e vai. Só que a gente precisa entender uma coisa aqui. Pare para pensar uma coisa. O cara está 38 anos. Aí Jesus pergunta: você quer ser curado? Aí ele dá desculpa. Não dá, porque outro chega. Aí Jesus: tá bom, então você vai ser curado, levanta e anda. Aí, de repente, ele num salto, imediatamente passa a ser curado, ficar correto e começa a andar. E não diz nenhum obrigado para Jesus, irmão. Nada. E foi embora. Foi andar e foi. Porque Jesus disse: anda, mas no sentido de que tu não vais mais se arrastar, tu vais andar. Tu não vai precisar mais de ninguém para te ajudar a levar esse leito, porque você mesmo vai levar. Então, você vai ter condição de andar só. Mas ele simplesmente começou a andar, e aqui diz o texto, no versículo 5, observe isso aqui, irmão, sobre este homem. É importante a gente frisar esses detalhes, porque houve outra cura de um paralítico, sabe? Então, veja bem. Verso 9, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Antes que eu chegue na questão do sábado, aquele homem sai e não diz nada para Jesus, simplesmente, nada. 38 anos sofrendo, e alguém chega e cura ele, e ele fica como se fosse assim, não valeu de nada aquilo, 38 anos. Então aquela cura para ele foi miraculosa, para os outros que estavam observando ficaram maravilhados. Tanto foi que Jesus não poderia ficar ali naquele local, ele teve que sair correndo no meio da multidão, porque a multidão conhecia aquele homem. Quando ele viu aquele homem andar curado, todo mundo ia atrás de Jesus, e Jesus não ia curar mais ninguém, somente ele. Agora veja o exemplo
o exemplo. Agora, onde eu quero chegar? Este homem foi curado e foi salvo, ou só curado? Hein? Foi não? Acho. É? Só curado, né? Quer ver um exemplo de um paralítico diferente? Abra aí para a gente ver aqui. Por favor. Veja Lucas 13, 10 ao 17, para a gente ver esse relato. Lucas, é só voltar algumas páginas. Lucas 13. Olha só esse relato, interessante. A cura. Essa aqui é de uma mulher, mas vai ter outro exemplo que eu vou mostrar mais na frente de outro paralítico, né? A cura de uma enferma. Agora veja a situação aqui, que é semelhante a esta cura que aconteceu no sábado. A gente vai entrar no sábado ainda, tá? Mas veja o que diz aqui. Ora, 13:10 de Lucas, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, onde os judeus ensinavam, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já o quê? 18 anos, muito tempo também. Andava ela encurvada, sem o que, meu Deus? De modo algum poder endireitar-se. Aí aqui no verso 12, vendo a Jesus, chegou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher não pediu para Jesus, igualmente ao paralítico. E é interessante que Jesus, aqui em João, é o único milagre relatado em João, de que Jesus vai até o homem, ou a pessoa que ele vai curar. O resto, as pessoas vão até ele, em João. Tá? E nesse caso aqui, veio o quê, né? Veio essa mulher. E aí Jesus, vendo ela, que há 18 anos ela estava ali, possessa de uma enfermidade, um espírito de enfermidade. Então, vendo a Jesus, verso 12, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela, igualzinho ao paralítico, imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a Deus. Cadê o glória a Deus do paralítico, meu irmão? Não tem como não. Preste atenção nisso. Você sofrendo, de repente você recebe a cura e você fica passivo. Você não diz nada. Você não glorifica a Deus. Você nada. E ainda mais vendo o próprio Jesus ali, aquele quem curou você. Então vamos questionar sobre isso. Esse homem, né? Foi curado. Então, aí veja o que aconteceu em seguida. O chefe da sinagoga, indagando de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Que é isso? Aí a gente vai entrar na questão do sábado. Por que que o sábado foi instituído, irmãos? Por que e para que o sábado foi instituído por Deus? Porque ele é um dos 10 mandamentos, é o 4º. Deus instituiu o sábado. E o que é que acontece aqui? Jesus cura no sábado. Jesus está quebrando o mandamento, irmão. Por que não está quebrando o mandamento? Porque a repreensão veio do chefe da sinagoga para ele. Por que o chefe da sinagoga disse, olha, este homem, olha só, o que é que a religiosidade faz com as pessoas? O que é mais importante ali? A mulher ter sido curada, um milagre aconteceu naquela mulher. Não foi nem notado por eles. Não foi nem percebido por eles. Quanta gente vive hoje no legalismo? Por exemplo, uma pessoa, ela não está dentro dos padrões, entre aspas, cristãos, evangélicos, ou seja, até no vestir mesmo, por exemplo.
E tem pessoas que veem aquela pessoa de forma a diminuí-lo e a considerá-lo um miserável, como os judeus faziam, considerando um publicano, um pecador. E quanta gente faz isso no meio da igreja, desprezando pessoas pela a forma que ela se veste, ou se vem com tatuagem, porque hoje é muito comum, ou se vê com uma roupa diferente. Cuidado com isso, porque Deus, através de Cristo, ia para aqueles que ninguém queria chegar perto. O judeu não podia nem chegar perto, era a escória para eles, da sociedade. Era como se fosse um leproso, ficar longe daqui, longe. O leproso tinha que dizer leproso, leproso, para que as pessoas de longe soubessem que ele está passando. Então, eles consideravam as pessoas dessa forma. Mas Jesus não. Então, veja que ele curar no sábado não foi importante para eles, mas ele estava quebrando para eles um mandamento. Quebrava ou não quebrava, irmão? Eu queria que vocês participassem disso aqui. Se o mandamento de sábado é para que não se fizesse nada no sábado, trabalho algum, por que então Jesus curava no sábado e era repreendido? Estava certo Jesus ou os fariseus? Estava certo ou não estava? Lucas também fala isso. Eu ia abrir esse texto, mas não em Lucas, em Marcos 2, capítulo 2. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu estou ainda no sábado, a gente está no início. Então veja, aí o que acontece? Vamos ler aqui o restante, né? Aí o que? O chefe da sinagoga, verso 14, indagando, disse à multidão, né? Que você deve trabalhar 6 dias havia 6 dias para se trabalhar, então venha nesses dias para ser curado, e não no sábado. Então disse-lhe, verso 15, porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós não depende da manjedoura no sábado? O seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas coisas, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, está bem desmistificado aqui quando Jesus está falando que, na realidade, em Êxodo capítulo 20, tem alguns textos que vai mostrar que realmente obra nenhuma deveria se fazer no sábado, não é? Veja o que diz aqui em Êxodo 20, a partir do verso 8. Isso aqui é os mandamentos, né? A gente vai para a base. Êxodo 20, é só pegar Gênesis, né, o segundo livro, Êxodo, verso 20, verso 8 ao 10. Então ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então veja, verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é o diferencial aqui dessa lei, que era a lei que os judeus estavam exigindo que Jesus cumprisse? Qual é o diferencial? Está certo, a lei está certa. O problema não é a lei, e o problema também não é Jesus. O problema são os fariseus, são os legalistas, porque eles, além disso aqui, o irmão Roberto conhece até melhor do que eu,
existiam 39, não é isso, irmão Roberto? 39 mandamentos só para o sábado, né? Que os judeus, dos rabinos, né? O Talmud babilônico, né? Acréscimo humano. Então, esse mandamento fala assim, segundo a lei. Então ele fala trabalho, um trabalho de ganho, um trabalho que tenha lucro para você, mas a boa ação não. Embora que você está fazendo obra, é um trabalho, mas você não está ganhando, é altruísta. O que quer dizer isso? Você está se doando para o outro, você está ajudando o outro, está ajudando o próximo. Então Jesus diz assim, vocês precisam aprender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, não holocausto. Vocês precisam entender isso. E aqui a gente vai ver sobre isso. Então essa é uma primeira questão, trabalho no sábado remunerado. Mas espera aí, irmão. E se eu trabalhar no sábado hoje, né? Pode falar. Se eu não me engano, tinha uma palavra chamada Mishnah, é isso? Mishnah? Mishneh Torá, né? Então os judeus acrescentaram mais. Então, e se eu não estou enganado, acréscimo. E se eu não estou enganado, eles diziam que você só podia caminhar 1 milha. 1.080 metros, né? 1 milha não é na medida da nossa quilômetro aqui, não é isso? Ou metros. Então, 1.080 metros. Se você passasse disso, você estava transgredindo o sábado. Então, na verdade, esse homem estava andando. Disse que ele estava andando. O problema não era estar andando, o problema é que ele estava carregando algo. Não tinha lícito carregar nada no sábado. E era uma manta que ele estava botando sobre a... Então, era uma hipocrisia muito grande, porque aqueles homens conheciam aquele enfermo também. E ele era muito conhecido. Isso era a expectativa deles, né? Dentro da expectativa, sim. O problema não era esse diretamente. É verdade. Porque muitos foram curados e outros só... É verdade. Mas isso era uma lenda, né? Então, a salvação, mesmo se você tiver interesse, é isso que eu estou querendo dizer hoje. O propósito de Jesus não era salvar aquele homem, mas é interessante que ele vai falar depois aqui, a gente vai ver que ele fala de algo relacionado à salvação e perdição. Ali foi cura, certo? Mas acontece que, por exemplo, nos 10 leprosos, ele curou. Não, cura. Ele curou 10 leprosos, cura física. Voltou um e agradeceu e foi salvo. Então é isso que eu quero dizer. Jesus, ele não foi ali com o objetivo de salvação, porque se fosse assim, o homem, ele conseguiria ver Cristo como Salvador. Então, mas foi dito isso no início, né? Ele não estava com esse propósito, ele só foi curar. E eu perguntei, aquele homem, ele foi só curado ou ele também foi salvo? Alguns irmãos aqui falaram que só curado, de fato, porque tem algo por trás que Jesus, qual o objetivo dele ter ido naquele tanque? Curar aquele homem há 38 anos. Primeiro, 38 anos é muito tempo e todo mundo conhecia, então era um milagre de fato. Dava, por exemplo, se ele tivesse enfermo e houvesse uma cura, digamos assim, com pouco tempo que ele estava enfermo, aí não faria tanto efeito. Então, geralmente, Jesus pega situações realmente impossíveis e difíceis mesmo, e constatado, ou, por exemplo, um cego de nascença, né, a pessoa, como aconteceu lá, é difícil. Um morto há 4 dias, todos esses sinais que ele faz, e que tenha testemunha, é para mostrar quem ele é. O primeiro objetivo é esse. Mas a gente chega lá, a gente está no sábado ainda, e é uma situação de sábado, a gente precisa tirar essas dúvidas, né? Então, com relação à cura, mas certo, não, mas a água é outro sistema. A gente estava na semana passada, falou que pode ser correntes de várias fontes, que isso aí é uma questão arqueológica, e enquanto essa água vem, represa em algum momento, e a pressão dela vem e movimenta as águas.
e que isso foi construído desde a época da reconstrução em Neemias. Então, a arqueologia, ela mostra que existem canais subterrâneos que alimentavam aquela fonte. Pode falar, irmão Roberto. Pronto, é o caso. Mas foi falado na semana passada que o texto está entre colchetes. Eu não quis entrar mais no assunto, mas você tocou. Esse texto que agitava, o anjo agitava as águas, ele não está nos originais, não está. Mas o verso 7 está, que as águas eram agitadas, mas o anjo vinha e agitava as águas, foi um acréscimo, né? Mas era uma nota de rodapé nos textos antigos para tentar explicar o movimento das águas. Mas foi falado aqui a semana passada que esse movimento é possível por causa daquela questão das fontes. O fato da água não é o problema em si, o problema é que as pessoas achavam que de fato um anjo agitava as águas e eles iam ser curados com essa agitação das águas. A fé que eles tinham, a expectativa que eles tinham é de ser curado, mas não tem relato nenhum de que havia cura ali, porque esses textos que estão falando aqui, que existe o tanque de fato e que essa multidão começou por causa de alguém que foi falar, uma tradição oral, alguém falou que poderia que na água agitada, um anjo é que faz isso. Então todo mundo com aquela ansiedade de ser curado, corria para lá, esses paralíticos, doentes, e ficavam lá naquele tanque, esperando isso acontecer. Até que quando acontecia uma agitação das águas, alguém pulava lá, mas não quer dizer que iria ser curado. O texto não fala isso, não tem como a gente dizer isso. O fato é que Jesus foi lá para curar este homem, que era um testemunho a todos, de 38 anos que ele estava ali, com um objetivo. O objetivo vai seguir aqui o texto. Então vamos lá, vamos voltar aqui, senão a gente não termina, né? Vamos voltar para João. Veja qual era o objetivo de Cristo ao curar esse homem. Veja só. Como era sábado, e o sábado eu não quero entrar em tantos detalhes, mas Neemias também fala sobre isso, sobre que você não deve fazer nenhum trabalho, levar cargas, Jeremias também. Mas aqui no Novo Testamento, ainda nessa questão de sábado, existem 2 textos aqui, né, que eu queria mostrar a questão que a irmã falou do Senhor do sábado, que é Marcos, ela citou Lucas, né? Mas Marcos capítulo 2, verso 23 a 28, veja aqui, ele de fato vai mostrar esta questão, por que ele fez isso e se ele realmente transgrediu o sábado ou não. Não é? A gente viu aqui que existia um acréscimo, que o irmão Roberto falou também aqui, dos judeus em relação ao sábado. E então Marcos capítulo 2, verso 23 ao 28, que se você achou aqui, pode ler também. Veja só. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiu-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito ao sábado. Por que eles não fazem o que é lícito no sábado? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que Davi fez, quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, verso 28, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que Jesus está dizendo com isso? Que o sábado foi estabelecido para o descanso do homem, para que ele buscasse a Deus, para que ele fizesse boas ações e tivesse misericórdia, coisas que os fariseus não tinham. Os fariseus não tinham misericórdia nenhuma. Eles eram legalistas. Portanto, o amor e a misericórdia passavam longe deles. Eles queriam cumprir a lei à risca, mas esqueciam o principal, que era a misericórdia para o próximo. Então, como é que a pessoa diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Deus você não vê,
Mas o irmão você vê. Pode falar, irmão. Com a mão. Com a mão. Não, com a foice não, mas com a mão pode. Certo. Perfeito, exatamente. E o texto diz, ele vai explicar que Davi teve necessidade, e os discípulos teve necessidade no sábado e colheram com a mão. Que se você usa a foice, você está colhendo, cegando, ou seja, aí você está roubando. Mas o colher com a mão não é você fazer uma colheita para você levar um saco cheio, não. Você está comendo para matar a fome, a sua necessidade. Então ele está mostrando isso. E ele é o Senhor do sábado, por quê, irmãos? Porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu sou aquele que instituiu o sábado para vocês. Portanto, eu posso tudo. Eu posso, porque o sábado não foi feito para mim. É nesse sentido que eu estou falando para você. Ele está mostrando de forma paulatina, assim, devagar, ele está mostrando, eu sou Deus. Para eles, eu sou Deus, eu sou aquele que fez o sábado, que instituiu o sábado para vocês. Como é que vocês querem que eu cumpra o sábado? Eu sou o Senhor do sábado. Olha só que situação. Então veja o que no versículo 10, a gente já está... versículo 10, agora voltando para João, né? João capítulo 5, verso 10 diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Agora veja o que, quando ele fala isso, suscita 3 problemas aí. A partir do momento que aquele homem que foi curado no sábado foi interrogado pelos judeus, ao invés dele assumir aquilo, porque é uma cura, ele foi curado, e é como aquele cego que, quem te fez dizer que, quem te fez enxergar? Quem foi esse? Aí disse, rapaz, eu não sei quem foi, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo. Agora eu vejo, meu irmão, eu estou vendo, não quero saber não, eu quero saber quem foi, eu só sei que eu estou curado. Só que a atitude do homem não tem nada a ver com a pessoa que é agradecida pelo que Jesus fez por ele. A atitude dele foi logo se desculpar. Sabe aquele negócio? A mulher que tu me deste, lá de Adão. Ô Adão, que fizeste? Não, foi a mulher. Foi ela que fez isso, me enganou. Aí disse, não, foi o homem que me curou. Foi ele que mandou eu mandar. Ao invés de ele ser grato e testemunhar diante de Jesus, ele disse que foi curado, mas acusando de outra forma a Jesus. Veja o que diz aqui o texto. Veja em seguida aqui no verso 5, no capítulo 5, ele diz assim, no verso 11, ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, disse, toma o teu leito e anda. Não é possível, né? Que atitude é essa? No verso 12, ele vai dizer assim, aí os fariseus perguntou-lhe, quem é este homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque o Senhor havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Veja bem, Jesus não curou ninguém, tinha muita gente, ele saiu. E os fariseus, cegos do jeito que são, legalistas, vendo aquele homem curado, nem sequer dizendo, poxa, esse homem foi curado, glória a Deus nas alturas, porque ele foi curado. Esse homem tinha 38 anos, estava enfermo. Mas não, quem é o homem que te fez? O sábado, a legalidade da lei, o legalismo era mais importante do que a pessoa. Não pode não, irmão, não pode acontecer isso não. E na igreja também não. A gente não pode ser de uma forma, porque eu não estou lembrado exatamente o texto, mas está em Provérbios. Não sejas demasiadamente justo, como destruirias a ti mesmo, não é assim? Eu não estou lembrado do provérbio, mas eu me lembro do que diz. Não sejas demasiadamente justo. Como destruirias a ti mesmo? Porque se você quiser ser tão puro e santo, mais do que os outros, você tem que se destruir, porque você não vai conseguir. Você não vai. E esses fariseus viviam assim. Viviam achando melhor do que os outros. Olha, esse aí não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, eu faço. Porque a questão da legalidade dos fariseus é que eles mostravam que eles eram melhores.
Eles eram melhores. Entendeu? Eram mais santos, era tudo. E passava a ser juiz de todos. Todo mundo, olha, eles tentavam o tempo todo pegar Jesus. Dar uma rasteira em Jesus, o tempo todo perseguindo Jesus, porque eles tinham, agora Jesus é o Senhor, né? Então conhece o coração das pessoas, conhece o nosso coração, não adianta. Então, voltando aqui, para a gente dar sequência, aí ele, no verso 14, ele disse: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha aí a questão aí, Ramiro, que eu falei, que envolve salvação aí, e juízo. Porque coisa pior de que qualquer enfermidade é o juízo eterno. E aqui ele está falando de pecado. Olha, você já foi alcançado pela misericórdia. E, segundo os estudiosos, este homem estava sofrendo de uma enfermidade há 38 anos por causa de um pecado específico que ele cometeu lá atrás. E Jesus estava expondo a vida dele. E é interessante é que ele agora pode estar dentro do templo, porque antes ele não podia, estava paralítico, não podia entrar no templo. Agora ele está lá, no templo. E Jesus o encontrou. E aí, conforme está escrito aqui, Jesus procurou ele. Da mesma forma que ele procurou esse homem, diretamente no poço. Ele foi lá para ele, porque Jesus é onisciente, porque ele é o próprio Deus, ele sabe. Ele foi para ele curar e foi atrás dele no templo. Quando ele encontra ele no templo, ele chega para ele e diz: olha, você foi alcançado pela misericórdia, se arrependa dos seus pecados. Em outras palavras, se arrependa, não peques mais, porque senão coisa pior te acontece. Em outras palavras, é como se você não se arrepender dos seus pecados, a coisa pior do que qualquer enfermidade é a morte eterna. E é isso que Jesus fala para esse homem. Quando ele ouve o que Jesus disse, era para ele cair de joelho diante do Senhor e pedir perdão, se arrepender e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Feito aquele ladrão na cruz, diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não disse nada para Jesus. A segunda vez, primeiro foi curado, não disse nada, nem um obrigado. Na segunda, Jesus disse: eu conheço teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei o que você fez no passado, não faça mais. Não é que ele ia ser sem pecado completamente, mas aquilo que provocou essa enfermidade, porque tem enfermidade que Deus permite por causa de coisas que o homem faz. Não é todo, não. Não é toda enfermidade, não, mas tem coisa que, nesse caso dele, era. E se você foi curado, agora não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, você, se não se arrepender dos seus pecados, você vai curado para o inferno. Cura não é o suficiente, irmãos. Importa nascer de novo, importa se arrepender e receber a salvação. Foi isso que Jesus estava mostrando para esse homem. Mas o ponto ainda está aqui. Quando ele encontra o homem e diz tudo isso, ele vai cutucar os fariseus porque eles... Judas estava de lado de Jesus. Olha, aquilo que tu tens que fazer, faz depressa. Eu estou sabendo já que você vai me trair. Jesus sabia o coração daquele homem, que ele não ia dar nenhum obrigado, não ia se arrepender de coisa nenhuma. Ele sai da frente de Jesus e vai direto para os fariseus entregar Cristo. Veja o que diz o texto aqui. Provavelmente isso. Pelo contexto, aqui, ele não foi simplesmente dar testemunho de quem era Jesus, não. Aqueles fariseus: quem é esse homem que te curou? Ele disse: eu não sei, que ele saiu na multidão, mas agora eu sei. Agora eu vi e falei com ele. Olha aí quem é, é Jesus. Está na cara que ele está acusando Cristo. Então veja só, olha só o que ele diz aqui, no verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Verso 16, e os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no dia de sábado. Verso 17, mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando ele diz isso,
Diga, as obras que você está me vendo fazer não é trabalho para lucro. Eu estou curando, eu estou libertando as pessoas. E quem está fazendo isso é meu Pai também, que é o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado, eu posso fazer isso, porque eu sou o Senhor. Ele está mostrando para os judeus, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Eu sou o Filho do homem, eu posso fazer isso no sábado. Porque Deus trabalha no sábado. O sábado não vai parar Deus. Deus age, cura, liberta, salva em qualquer dia. Porque Ele é Deus. E eu também, Ele está dizendo, se meu Pai trabalha até agora, curando, libertando, através da minha vida, eu trabalho e Ele trabalha. Então, os judeus começaram, como é que é o negócio? Espera aí. Aí a situação sai do sábado, porque agora Jesus está dizendo que é igual a Deus. Aí, por que Jesus está fazendo isso, irmão? Ninguém tira a minha vida. Eu, aí espontaneamente, a dou. Então, ninguém vai matar Jesus se ele não se entregar à morte. Então, ele faz isso para testemunhar que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias enviado. Os sinais e os milagres são a evidência de que Deus está comigo e eu sou o próprio Deus. Quando ele diz isso aqui, veja o que ele diz no verso 16. Os judeus perseguiram porque Jesus fazia isso no sábado. Mas, é uma conjunção adversativa, ele vai contrastar com o que ele está dizendo. Mas, veja o verso agora 17, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, não é mais o problema do sábado agora. Mas, o que diz aqui? O resto? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí, para concluir, irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui, essa questão de ser igual a Deus, em João 10, 22 ao 39, para a gente concluir, tá? João, capítulo 10, Jesus é igual a Deus porque Ele é o próprio Deus. E outra situação se apresenta aqui, João 10, 22 ao 33. Veja o que diz aqui. Verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. 24. Rodearam-no, pois, o quê? Os judeus, e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Rapaz, quanta coisa aconteceu, meu Deus. Cristo dizendo que era o Filho de Deus, os milagres, as coisas que vieram, está em João 10 aqui. E esses homens ainda perguntam se Cristo é o Filho de Deus. É uma cegueira total. Aí ele vê aqui no verso 25, diz, respondeu-lhe Jesus, verso 25, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Percebeu agora as obras, os milagres? Então testemunha de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Esse é que é o problema. Vocês não são das minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Glória a Deus por isso, porque nós somos ovelhas do Senhor. Aí ele diz no verso 30, eu e o meu Pai somos o quê? Aí novamente ele diz, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 32, disse-lhe Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, porque delas me apedrejais. Verso 33, respondeu-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia,
Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Esse era o objetivo de Cristo. Mostrar através da cura daquele paralítico que ele era o Messias, o Filho de Deus. E ele era o próprio Deus que podia fazer no sábado, curar, libertar. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É isso que ele quis dizer. Então, todo o Evangelho de João está pautado em quê? Em mostrar que Jesus é o Messias esperado no Antigo Testamento, profetizado pelas Escrituras. Todo o Evangelho você vai ver que Jesus está mostrando isso para que os judeus acreditem e testifiquem que ele é o Filho de Deus. Se ficou claro isso, amém.